Oi, hoje quarta-feira, hoje é dia 13 de maio e nossa aula hoje vai ser de história. Nós vamos trabalhar hoje o livro em duas páginas diferentes. Primeiro vocês abrem o livro na página 337, em datas comemorativas, e hoje nós vamos falar da libertação dos escravos, né? Hoje a gente comemora a libertação dos escravos, dia 13 de maio. Vocês sabem que os escravos eram trazidos da África, né? Tirados de suas aldeias e trazidos para o Brasil e para outros lugares do mundo para trabalharem como escravos. Os próprios líderes das aldeias, eles costumavam vender os escravos, os negros mais fracos de suas aldeias, para serem escravizados no Brasil. Teve também a participação dos líderes das aldeias africanas nesse tempo de escravização. Todo mundo sabe que os escravos, quando chegavam ao Brasil, eles vinham acorrentados, vinham nos porões dos chamados navios negreiros, e eles ficavam durante meses dentro desses porões dos navios e não recebiam a alimentação adequada, não viam a luz do sol, apanhavam, adoeciam, ficavam junto com ratos, com os bichos, e aí eles adoeciam. E os que adoeciam durante a viagem longa, porque as viagens eram longas, vocês sabem disso, né? Não tinham os recursos que temos hoje. Então esses escravos, eles quando morriam, eles pegavam o corpo deles e jogavam ao mar e ficava para lá. Isso também não acontecia nem só com os escravos, né? Acontecia com a tripulação dos navios negreiros também. Então e aí depois, quando eles conseguiam chegar ao Brasil, ao lugar de destino deles, eles eram expostos em praças públicas, algemados, acorrentados, e lá os donos dos engenhos, das fazendas, iam comprá-los. E aí fazia a verificação dos dentes, se eles eram fortes, se eles aguentavam o tranco do trabalho, e aí finalmente eles iam para as fazendas. Chegando nas fazendas, eles viviam da pior forma possível também. Eles viviam nas senzalas, né? Acorrentados, não tinha direito a uma alimentação adequada, eles trabalhavam de graça, eram açoitados se fizessem alguma coisa que os donos deles achavam errados. Eles trabalhavam nas lavouras, eles trabalhavam nas casas grandes, mas eram nessa condição. Eles tinham uma alimentação muito precária, né? Era bem precária a alimentação deles, e daí até surgiu a feijoada, né? O que os senhores dos engenhos, das fazendas, não consumiam do porco, que era pé, orelha, rabinho, essas coisas, e eles, em vez de jogar fora, eles cozinhavam no feijão e comiam, porque eles precisavam de alguma forma se manter fortes para sobreviver àquela época tão terrível, né? De tanta dor, de tanto sofrimento. Tem relatos horrorosos falando do tempo da escravidão, e aí passou-se a ver os escravos de uma forma diferente depois de muitos anos de luta e sofrimento. Então, criou-se a lei do sexagenário, que eu já falei isso com vocês. Escravos que completavam 60 anos estariam livres, e a lei do ventre livre. Os escravos nascidos a partir daquela data já nasciam livres. E quando veio a tão sonhada liberdade, os escravos não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Por quê? Porque eles não tinham estudo, porque eles não tinham trabalho, porque eles não tinham para onde ir. Eles vinham da África sem dinheiro, sem nada. Como fariam para voltar, né? As viagens na época deveriam ser caríssimas, extremamente caras. Então, como é que eles fariam para retornar ao país dele? A maioria
dos escravos optaram em ficar nas próprias fazendas onde eles trabalhavam. Só que dessa vez seria de outra forma, seria de forma diferente. Então eles passaram a ter salário, eles passaram a não apanhar, eles passaram a ter, os proprietários das grandes fazendas costumavam dar um pedacinho de terra para eles, onde eles poderiam fazer a sua agricultura de subsistência, mas não deixavam de trabalhar, né? Tivemos muitos vultos históricos que lutaram em prol da liberdade dos escravos, né? Tivemos Princesa Isabel, que foi a principal, foi ela quem aboliu a escravatura, mas tivemos outros, tivemos Castro Alves, que era um poeta dos escravos, mas que também lutou muito, e tem muitos outros que lutaram contra a escravidão no Brasil. Então, a Tia Meire já havia falado isso com vocês anteriormente, né? Desculpem, mas meu celular tá escorregando. A Tia Meire já tinha falado isso com vocês anteriormente, sobre essa condição dos escravos. E aí vocês sabem que até hoje algumas leis no nosso país são vigentes desde essa época. Como, por exemplo, a aposentadoria, né? Antigamente, agora não, que a lei mudou, mas antigamente a mulher, principalmente a partir de 60 anos, poderia requerer a aposentadoria. Isso vem lá desde a época da escravidão, né? Da lei do sexagenário. Escravos, a partir dos 60 anos, estariam livres. Então, foi uma época muito sofrida, né? E a gente não pode deixar essa data passar sem que haja uma homenagem, sem que haja uma lembrança sobre a escravidão. Então, na página 337 do livro de vocês, tem aí o dia da libertação dos escravos, tá? Eu vou ler e vou dar um tempinho para que vocês façam a atividade e em seguida corrijo. Aí, depois da página 337, nós vamos para 285, que fala dos índios ainda, continua falando dos índios, tá? Então, vou fazer a leitura junto com vocês, prestem atenção e vamos fazer a atividade. Dia da libertação dos escravos, dos escravizados. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertou a população escravizada no Brasil. Vejam quanto tempo durou a escravidão, né? O Brasil foi descoberto, não foi por volta de 1500, foi antes disso, quando os portugueses chegaram aqui, devia ser por volta de 1400, depois eles retornaram para tomar posse do Brasil em 1500, né? E aí isso a gente vai ver lá na frente, na outra página eu vou falar sobre isso, tá? Tem aí a cena dos escravos, né? Essa cena representa homens escravizados caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, negros acorrentados, levando para a cadeia o jantar que foram buscar no Hospício da Misericórdia. Essa pintura é de 1820, aquarela sobre papel de Jean-Baptiste Debré. É de Debré essa pintura, tá? Então vamos à atividade. Complete as frases a seguir, substituindo os ícones pelas letras correspondentes e descubra como as pessoas escravizadas no Brasil conquistaram a liberdade. Então tem aí esse símbolozinho com uma carinha sorrindo, significa A. A gotinha significa BO, e assim vai. E aí vocês vão decifrar e responder. Por volta de 1530, os primeiros, aí vocês vão decifrar, porque já botaram aí os códigos, vocês procurem aqui em cima e vão fazendo, tá? Ainda no século XVI, pessoas escravizadas na região de Pernambuco fugiram e fundaram aí dos Palmares uma fortaleza que resistiu por mais de 100 anos a diversos ataques. Em 1835, africanos da cidade na Bahia, lutaram contra a escravidão na revolta dos Malês. No século XIX, pessoas que não concordavam com a escravidão passaram a lutar por isso foram chamadas de abolicionistas. Eu, quando falei da libertação dos escravos, das pessoas que lutaram contra a escravidão no Brasil, eu esqueci de falar
de zumbi, me perdoe, mas é um grande ícone da nossa história, Zumbi dos Palmares. Vocês sabem que sempre em 20 de novembro nós fazemos aquele projeto pedagógico com uma feira bem grande, e aí já teve um ano que nós abordamos especificamente Zumbi dos Palmares, né? E toda a sua história, falamos da esposa dele, que era Dandara, de como o Zumbi chegou ao poder, e ele criou o Quilombo, que era para onde os escravos fugiam das fazendas e iam para os quilombos e encontravam lá apoio, local para morar, encontraram alimentação, encontravam tudo. Lembrando que não tinha só Palmares como quilombo, tivemos outros quilombos mais famosos, menos famosos, né? O mais famoso foi Palmares, porque Zumbi era o líder de lá. Dentre as pesquisas que os alunos da escola fizeram quando nós abordamos somente Zumbi dos Palmares na nossa feira pedagógica, descobriu-se que Zumbi também não era tão bonzinho assim, né? Descobrimos que Zumbi, ele realmente criou o Quilombo dos Palmares, ele realmente ajudou muitos negros fugidos, mas o Zumbi, ele tinha o direito de transitar entre Palmares e o centro da cidade, onde estavam os comerciantes, onde estavam os fazendeiros. Ele tinha esse livre acesso. E aí ele fazia comércio também, ele ia lá, e como Palmares era um local que tinha plantações, que tinham isso, ele ia lá e fazia as trocas, o chamado escombo, né? O que era o escombo? Eu já expliquei isso a vocês. Eles pegavam o que eles produziam em excesso e iam em outros lugares para fazer troca por produtos que outras pessoas também tinham em excesso. Então, assim, todo mundo tinha de tudo um pouco, não faltava nada para ninguém, não havia desperdício, não estragavam mercadorias. E Zumbi fazia isso, ele podia fazer esse trâmite, né? E conta-se que em determinado momento ele entregava os escravos que estavam lá para os senhores fazendeiros, desde que ele tivesse algum ganho com relação a isso, né? Mas isso é outra história que depois a gente vai se aprofundar mais para saber direitinho. Vamos deixar isso para a gente ver lá em novembro, quando a gente vai, se Deus quiser, realizar nossa feira pedagógica, e vamos falar de tudo isso, ok? Então, agora vamos para o livro na página 285, tá? A página 285, isso. E aí nós vamos falar dos descendentes dos povos nativos de hoje. Então, já falei para vocês que Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil por volta de 1500, ele encontrou aqui a população indígena, que era uma população ingênua, inocente, nunca tiveram contato com outras pessoas, principalmente pessoas tão diferentes deles. Evidentemente, eles tinham contato com outras tribos indígenas, mas eram iguais a eles, ou seja, andavam seminus, com pequenas tangas, enfeitados. Cada tribo tinha o sua... Desculpa. Cada tribo tinha a sua forma de vida, que no fundo era bem parecido, né? Viviam da caça, da pesca, enfim. E aí chegaram os portugueses. Eles vieram vestidos, vieram com aquelas roupagens que vocês bem sabem, inclusive com armamentos. Já em 1500 eles já tinham o domínio da pólvora e já fazia armamentos, armas de fogo. E foi até assim que eles conseguiram expulsar os índios das terras, né?
os índios os receberam tão bem, né? Foram muito bem acolhidos, os portugueses pelos índios, e o que tiveram em troca foi a escravização, foi a destruição da mata, né? Começar pelo pau-brasil, que era em abundância no litoral, tinha bastante pau-brasil, e aí os portugueses descobriram que o pau-brasil dava pigmentação vermelha às roupas, e isso era, na Europa, na época, era muito importante. Só usava vermelho a realeza. Então, você imagina, eles descobriram aqui uma madeira que fazia essa pigmentação vermelha. Então, eles começaram a derrubar, a destruir, a importar, a levar para eles, e chegou à beira da extinção do nosso pau-brasil, né? Hoje, felizmente, já saiu dessa zona de extinção, mas ainda é muito raro ter o pau-brasil, né? Você imagina que vocês já devem ter ido várias vezes à praia, e aí vocês hoje veem prédios, estradas, restaurantes, bares, e na época de 1500 não era assim, não tinha nada disso. Era floresta, eram habitadas pelos índios. Então, os índiozinhos foram escravizados, foram tiradas as terras deles, foram retirados deles os costumes, e hoje os que sobrevivem em locais protegidos, né? Mas infinitamente menores do que o que eles tinham, que era tudo deles, o Brasil todo era deles, né? E hoje eles vivem em pedaços de terra produtivas, e eu já falei isso para vocês, mas os costumes, os hábitos todos modificaram, tá? Então, vamos ver hoje os descendentes dos povos nativos hoje, tá? Vou ler junto com vocês, acompanhem a leitura e vamos fazer as atividades depois. Descendentes dos povos nativos hoje. Desde 1500, com a chegada dos povos europeus ao território que hoje corresponde ao Brasil, os habitantes nativos, que hoje chamamos de indígenas, sofreram uma enorme redução. Os que chegavam traziam doenças desconhecidas entre os nativos, para os quais não possuíam resistência, como a gripe e o sarampo. Além disso, apropriavam-se das terras indígenas, atacavam e escravizavam seus grupos. Tia Meire falou de tudo isso, né? Além de tomarem tudo que eles tinham, como as terras, os costumes e os hábitos, ainda traziam doenças que até então não eram dos índios, né? Característico dos índios. Atualmente, os grupos indígenas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes dos nativos do passado, como a caça, a pesca e o cultivo de roças de subsistência. Não esqueçam que eu já falei isso várias vezes, acabei de falar, a agricultura de subsistência é aquela que eles plantam, cultivam para alimento deles, para uso deles, para consumo deles, tá? Ainda hoje, é comum a divisão de tarefa entre homens e mulheres. Os homens caçam e pescam para obter alimento, enquanto as mulheres cabe cuidar da roça, onde plantam milho, mandioca, cará, batata doce e etc. A terra pertencente a todos os habitantes da aldeia, e não há diferença entre as moradias, ou seja, as moradias são todas iguais, né? O contato com sociedades de não indígenas também acabou levando à perca de muitas características mais tradicionais dos povos. Mas, apesar dessas perdas, há cerca de 40 anos começou a ocorrer um aumento das populações indígenas do Brasil, com maior valorização dos seus costumes e hábitos culturais e mais respeito pelos seus modos de vida, de viver. Aí tem uma foto, né? As crianças indígenas também gostam de se divertir com brincadeiras e brinquedos que elas mesmas constroem, além de brincarem no rio e nas áreas ao redor da aldeia. Elas gostam de brincar de perna de pau e de futebol, por exemplo. Aí eles brincando, né? E ao lado outra foto.
Atualmente, em quase todas as aldeias do Brasil, há uma escola indígena, na qual as crianças aprendem a contar, a ler e a escrever em português e também em suas línguas nativas. Lembra que a tia Mary já tinha falado isso para vocês? Que os índios, devido a essa eles ficarem com território diminuído e mudança de costume, mudança de hábitos, o que a LDB, que é a lei que direciona a educação no Brasil, fez? O que ela fez? Pegou esses índios que tinham interesse nas aldeias, trouxeram para fora da aldeia, fizeram com que eles estudassem, aprendessem a ler e a escrever em português, e eles voltavam para as aldeias para passar esse conhecimento adquirido para as crianças e os povos de lá. Sendo que é sempre respeitado a maneira de vida dos índios. É ministrado as aulas em português, mas também na língua que eles falam, tá? Por quê? Porque quem saiu da aldeia para estudar fora e voltou, também domina as duas linguagens, tanto o português quanto a língua indígena, que pode ser a Tupi-Guarani, pode ser outra linguagem que eles usam, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque essa pessoa que saiu da sua aldeia e foi aprender fora, ela quando volta, ela continua fazendo valer o modo de vida do índio, respeitando a sua crença, respeitando a maneira de vida, de caça, de pesca, e isso é muito importante, né? Que se preserve a raiz cultural do índio, ok? O encontro entre os povos indígenas e os europeus. No início, os primeiros contatos entre os europeus e povos indígenas foram pacíficos, principalmente porque os europeus negociavam com as índias a troca do pau-brasil por objetos como o machado, adorno, utensílio de metal e etc. Tia Mary falou isso anteriormente, né? A princípio, os europeus tiveram uma convivência pacífica com os índios, até porque eles não conheciam a terra. Eles precisavam do índio para entrar mais dentro da floresta, para conhecer mais. Então, aquela historinha de que o índio foi encantado pelos portugueses quando viu um espelho, eles mostravam um espelho para o índio, e aí tirava do índio o que ele queria, porque o índio nunca tinha se visto no espelho. É meio que verdade, né? Porque eles negociavam com o índio. Como eles já dominavam até a pólvora, né? Já tinham até armamentos de fogo e o índio não tinha nada, o que o índio conhecia era arco e flecha. Então, o que eles faziam? Eles ofereciam machados, ele oferecia não sei o quê, ele oferecia artefatos que os índios não conheciam, e assim fazia com que o índio achasse que eles eram amigos. Quando, na verdade, eles queriam: eu te dou um machadinho e destruo aqui um pedaço gigantesco da sua terra para pegar o pau-brasil. E o índio, tadinho, inocente, foi deixando. E quando ele se deu conta que isso não era bom para ele, ele começou a dizer não, ele começou a se revoltar e não aceitar, aí começaram os maltratos, a escravização, as mortes e vai por aí afora, tá bom? Então vamos continuar. Os indígenas derrubaram as árvores e as levavam para a praia, armazenando-as em feitorias, construções erguidas para esse fim. De lá, a madeira era embarcada para as caravelas. Eles construíram, os europeus, que eles dominavam, né, a técnica de construção, então eles construíam as feitorias próximos ao litoral e faziam com que os índios cortassem as árvores e levassem as árvores para essas feitorias até que elas pudessem ser embarcadas. E o índiozinho, tadinho, inocente, continuava fazendo esse serviço. Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre diferentes povos para conseguir fazer aliança com algum deles.
Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, contaram com o apoio dos tupinambás, porque esses eram os inimigos dos tupiniquins, que apoiavam os portugueses. Isso a gente vai ver também, essa guerra, né, que teve, o apoio dos índios que eram inimigos. Não que eles duelassem, né? Eles só mantinham diferenças porque a maneira de vida às vezes não eram tão semelhantes. Já os portugueses, os europeus, né, os franceses, eles eram inimigos mesmo, porque eles lutavam pelo domínio da colonização. Então eles precisavam se apossar, né, da terra que eles descobriam. Então a guerra entre os europeus era diferente entre a guerra dos índios, né? Então tem aí uma gravura, né? Nessa gravura o artista observou a prática de escravização de índios no Brasil na época dos portugueses. Negociantes contando índios no século XIX, ilustração do livro Viagem pelo Brasil, dos pesquisadores Spix e Martius, obra disponível na Biblioteca Pública e Universitária de Neuchâtel, na Suíça. Tá aí, tá vendo a maldade? E devia ser mais ou menos assim mesmo, né? Porque na época, como não se tinha máquinas fotográficas, celulares, essas coisas, as coisas eram retratadas através de pinturas. Pintura a óleo, sobre tela, e aí, de alguma forma, se guardou esses arquivos, essa memória tão ruim, tá? Mais tarde, quando os europeus precisavam de trabalhadores para as suas fazendas, como as de cana-de-açúcar, eles passavam a caçar indígenas para escravizá-los. Isso nós vamos ver também nas expedições. Nós veremos as expedições exploradoras, e aí nós veremos entradas e bandeiras, e aí a gente já tínhamos visto, né? Mas vamos ver novamente, mais aprofundado, e vamos ver, entender melhor isso aí. Tem essas atividades aí, são simplesinhas, vocês podem responder. Eu vou dar uma pausa aqui de uns 10 minutinhos, porque é pouca coisa, e volto para fazer a correção dessa página e da outra que nós vimos no princípio, tá bom? Acredito que 10, 15 minutos sejam suficientes para que vocês possam fazer essa atividade. Hoje ainda, eu acho que eu fiquei devendo a vocês a correção de matemática, não foi? Eu vou verificar, e quando eu voltar, se eu fiquei realmente devendo, eu vou corrigir história. Eu sei que hoje não é dia, mas não é melhor a gente deixar para o dia de matemática mesmo. Deixa eu ver aqui no meu caderno. Amanhã, quinta-feira, nós temos aula de geografia e matemática. Então, eu vou só verificar, que eu acho que eu deixei de corrigir uma página do livro, porque era muita coisa, não me recordo. E aí, amanhã nós corrigimos a matemática. Daqui a pouco eu estou mandando para casa as atividades de hoje e as atividades que a tia Mary tem feito, tem mandado para a mamãe de vocês pelo WhatsApp. Hoje eu estarei mandando todas essas folhinhas que eu mandei para casa corrigidas. Aí vocês façam a correção direitinho, deixa guardadinho, pega a pasta Polionda de vocês, que é a pasta que a tia Mary pede na lista de material. Peguem a pasta de Polionda de vocês, coloquem todas as folhinhas, deixem tudo arrumadinho. Todas as folhinhas vão com dia, vão tudo bonitinho, com data, né? Então, vocês arrumem isso, deixem isso organizado, bonitinho, na pastinha, porque quando nós voltarmos às aulas presenciais, tia Mary vai fazer a correção de tudo. Não esqueci que tem coisas que eu atribuí pontos para quem fizesse, para somar lá com as nossas atividades. Então, que será a nota do bimestre, daqui a pouco vai chegar outro bimestre,
e outras verificações nós teremos que fazer. Então se organizem, deixe tudo organizadinho, deixem tudo na pasta, com as datas as quais a tia Meire foi enviando para casa, deixa tudo organizadinho. Quando voltarmos, vocês vão trazer essa pasta para a tia Meire ir corrigindo. Ai, lógico e evidente que a tia Meire vai levar um tempo para corrigir, porque tem que corrigir de todo mundo, tem que corrigir livro, tem que corrigir a coisa toda, né? Então, deixem organizado, o mais organizado que vocês possam. 10 minutinhos eu volto para a gente fazer a correção. Até já.